Hoje estamos com a presença do pastor João Leno, lá no subsolo, trazendo a palavra aos nossos adolescentes. E o pastor Guto está na 4ª IPI, junto com o coral masculino. A série Voltando ao Primeiro Amor, é a série que vai até o aniversário da nossa igreja, no dia 10, ou melhor, vai até o dia 3 de março. No dia 10, que é o aniversário da igreja, nós teremos uma outra série. E hoje, dentro desse tema de resgatar, ou de recuperar, ou de voltar a experimentar o primeiro amor, que é Jesus Cristo, o tema desta noite é oferecendo-se a Cristo. E o texto muito conhecido de Romanos 12, versículos 1 e 2. Talvez você saiba de cor, mas nós vamos projetar. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Nós já falamos aqui sobre primeiro amor, e o primeiro amor é aquele amor especial de que quando Cristo nos encontrou, quando Ele deu sentido para a nossa existência, quando se rasgou o céu, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós o recebemos em nosso coração, quando descortinou-se na nossa existência o motivo pelo qual nós estamos aqui na terra. Quando nós fomos atraídos por Deus em Jesus Cristo, quando nós nos sentimos perdoados, nos sentimos reconectados com Deus, nos sentimos nas mãos de Deus, e aquela segurança que isso nos dá, e aquele amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, aquela presença poderosa de Deus, isso é primeiro amor. Eu queria começar essa reflexão, perguntando, como é que está o tanque do teu primeiro amor? Como é que está o nível do teu primeiro amor? Já fiz essa pergunta no primeiro domingo, faço novamente. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Você está apaixonado por Ele? Você pensa nele o dia todo, quando um jovem está apaixonado por uma jovem, que ela não sai da sua mente, da sua cabeça, e pensa nela todo instante? Que nível de amor existe hoje entre você e Jesus? Fica para você pensando aí, enquanto a gente medita nesta palavra. O primeiro amor, amados, tem a ver com o quanto você se oferta a Cristo. Na verdade, não é quanto você tem de Cristo, é quanto Cristo tem de você. Quanto Cristo toma do teu ser completo, quantas áreas do teu coração, da tua vida Ele envolve. Isto é o que nós chamamos também de paixão. Se você está envolvido por essa paixão por Jesus Cristo, quanto você se oferta a Ele e quanto Ele tem da sua vida. Porque pela nossa boca nós falamos e nós declaramos e nós cantamos: me derramar, dizer que te amo. É lindíssimo essa canção, é lindíssima. Mas o quanto Jesus tem do Fernando? Será que Jesus tem também o porão da minha alma?
que eu não quero que você entre lá, nem que a Egli, que é a minha esposa, entre? Será que Ele tem todos os recônditos do meu ser, todos os cômodos, todos os quartos, todas as gavetas? Ou eu sou seletivo? Ou eu falo para Jesus assim: olha, Jesus, eu quero o Senhor 100% nos meus negócios. Mas eu não quero assim muito que o Senhor entre nos meus sentimentos, sabe? Fica aí, eu fico aqui. Jesus está nos desafiando nesta noite em relação a isso. Eu costumo dizer que todo o texto bíblico, ele tem o seu contexto. É como uma gaveta dentro de uma cômoda, que você tira alguma coisa, e essa cômoda, essa gaveta está num quarto, esse quarto está numa casa, essa casa está numa cidade. A Bíblia é assim. Então, quando nós puxamos esses 2 versículos, nós temos de entender qual o contexto que o apóstolo estava falando essas palavras. Quando nós estudamos o livro de Romanos, alguns consideram Romanos o evangelho de Paulo. Nós temos 4 evangelhos. E alguns batizam Romanos de o 5º evangelho, ou o evangelho do apóstolo Paulo. Até o capítulo 11, Paulo trata de doutrina. Paulo trata de teologia. Paulo trata de questões no campo das ideias, do pensamento, do conhecimento. A partir do verso 12, Paulo aplica toda a doutrina que ele começa ali em Romanos 1, falando da degeneração humana. Depois ele vai falar da graça de Deus, da nossa morte e ressurreição com Cristo, da libertação que Cristo nos dá. Ele chega no capítulo 12 e ele vai aplicar todo esse conhecimento, toda essa doutrina, ele vai aplicar. Então é a maneira como você deve viver. Você, eu, nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a doutrina, quanto a doutrina me influencia nas minhas atitudes diárias. Ele vai sair do campo da teologia e ele vai entrar no campo da vida, do que eu faço com aquilo que eu sei, da nossa vida cotidiana, da nossa vida prática. Esse é o contexto do capítulo 12. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. O que nós enxergamos aí? Logo nesse início do capítulo 12, Paulo está fazendo aqui um apelo, até pelo verbo rogar, né? Meio que implorar, meio que recomendar. Paulo está fazendo um apelo que agora, sabendo de toda essa teologia, de tudo o que Deus fez por nós, da grandeza do conhecimento de Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo, da mediação, intercessão do Espírito Santo, ele diz assim: eu faço um apelo agora, diante de tudo que Deus fez por você, o Evangelho, a graça, que te salvou, que te perdoou, que te regenerou, você se consagre a esse Deus. Na verdade, Paulo está chamando eu e você para uma atitude, e essa atitude é de consagração. John Stott disse: não há motivação maior para uma vida de consagração do que contemplar as misericórdias de Deus. Quando nós olhamos todo o movimento de Deus a nosso favor, isso deve nos constranger, deve nos mover e dizer, olhar para o alto e dizer: Pai, que amor é este? Que amor é este? O Senhor me escolheu sendo eu um pecador. A motivação deve ser a gratidão pela graça de Deus derramado em nossa vida. Diante de bilhões e de bilhões de pessoas, por que Ele me escolheu? Porque Ele me elegeu. E ao me eleger, Ele me chamou. Eu fui chamado aos 17 anos.
E quando Ele me chamou, eu me senti justificado, eu fui justificado, me senti perdoado, eu me senti abraçado por Deus, eu me senti acolhido nos braços do Pai. E a minha viva esperança daqui para frente é que Ele vai me glorificar. Ele me vai dar um corpo parecido com o corpo de Jesus na sua ressurreição. Um corpo que não envelhece, um corpo que não passa por uma cirurgia para acertar a arcada dentária. Tudo isso deve me levar a um retorno, a um feedback pelo amor que Deus tem dado a mim. Aí vem a pergunta, mas como oferecer-se a Cristo? A Bíblia, nesse texto, ela nos dá 3 passos, 3 atitudes de como você pode oferecer-se a Cristo. Paulo está dizendo: apresentem o vosso corpo, se disponham, se coloquem por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que você deve oferecer nesta noite a Cristo? O teu corpo. Queridos, se nós queremos agradar a Cristo, se queremos resgatar a vivência do primeiro amor, se de fato Cristo é, como nós declaramos nos cânticos e com a nossa boca, nas nossas conversas, nas nossas orações, Ele é importante para nós, então Ele pede hoje para mim e para você: eu quero o teu corpo, eu quero que você ofereça o teu corpo para mim como sacrifício vivo, santo e agradável. E a questão do nosso corpo, ela é muito mais importante do que nós imaginamos. A questão do corpo para Deus é tão sagrada, tão importante, que a Bíblia nos chama, ou chama o nosso corpo de templo de Deus. Nós somos morada de Deus, Ele habita em nós. Deus não habita no meio desse concreto que vocês estão vendo aqui. Deus habita dentro de você e dentro de mim. Nós somos casa espiritual de Deus. A igreja pela qual Jesus Cristo deu a sua vida, comprou com o seu sangue, a igreja pela qual Ele zela, Ele santifica, Ele alimenta e Ele cuida, é você. Não é essa estrutura, não é o CNPJ da primeira IPI de Sorocaba, é você. Cristo moveu por amor por você. A questão do nosso corpo é tão importante que nós temos na Bíblia uma doutrina, aliás, um ensino razoável, uma parte da teologia, inclusive, dedicada à ressurreição do corpo. Você deve se lembrar, se você conhece o Evangelho, os 4 Evangelhos, que a questão da ressurreição suscitou, criou uma grande discussão entre Jesus e os saduceus, que era uma das seitas religiosas da época de Jesus. Porque eles não criam na ressurreição, e Jesus falou: não, haverá ressurreição. E depois, mais tarde, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Para Deus, então, não sei se você sabia, mas para Deus, o teu corpo é tão importante quanto a tua alma. Ou você acha que no céu, você vai habitar no céu com uma alma que voa daqui para lá e de lá para cá e fica voando? Não, você vai ter estômago, você vai ter boca, mãos, pés, você vai ter um corpo, graças a Deus, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado, que a Bíblia chama de corpo ressuscitado. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus requer de você o teu corpo. Eu quero dizer e informar a você, que você, quando se ofereceu a Jesus Cristo, e o fez Senhor e Salvador da sua vida, o seu corpo pertence a Ele. E você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, porque o seu corpo é sagrado para Deus. Jesus não quer que você apenas pense corretamente.
Jesus não quer que você conheça bem tão somente a doutrina, o ensino, ou que você ore, ou que você louve, né? Mas Ele quer também que Ele seja glorificado através do teu corpo de carne, osso, sangue. E esse sacrifício que deve oferecer a Cristo, que Ele pede no versículo 1, Ele chama de sacrifício vivo. Porque Paulo está contrastando aqui com o Antigo Testamento, no qual o animal era oferecido morto. E aí Paulo fala, morto não, porque Jesus já morreu de uma vez por todas. Não é necessário que mais ninguém morra. Então o teu sacrifício tem que ser vivo. Vivo. Pastor, que história é essa de oferecer o meu corpo a Cristo? Como é que eu faço isso? Eu vou usar aqui algumas palavras de João Crisóstomo, um pai da igreja do século IV. Ele diz assim: deixe que o olho não veja nada mal e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática também, uma prática ativa do bem. A mão, não basta fazer nada errado, mas a mão também precisa dar esmola. A boca precisa abençoar em vez de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Palavras de Crisóstomo. E aí então, já que Crisóstomo não falou, eu devo falar. Aliás, ele falou, mas ele foi genérico. Ele falou assim: portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, pés, boca e com todos os outros nossos membros. Mas como ele não foi específico, eu serei nesta noite. Devemos também glorificar a Cristo com a nossa sexualidade. Romanos 6,13, se você quiser conferir na palavra, diz assim: também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidos da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Um outro texto também falando da sexualidade, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, queridos, não existe, eu quero ser muito tranquilo e muito claro aqui nessa noite. Nós vivemos na pós-modernidade que relativiza as coisas. A pós-modernidade que diz que nós devemos escolher os trechos que nós devemos aceitar da palavra de Deus. Mas eu quero ser muito tranquilo e direto aqui nesta noite. Não existe uma concessão, não existe aí um meio termo, mas a única maneira que você pode honrar a Cristo com a sua prática sexual é dentro do casamento. Qualquer prática sexual fora do casamento, você não está oferecendo o seu corpo a Jesus. Você está oferecendo ao pecado. Jesus nos fez seres sexuados. Ele deu os órgãos sexuais para que nós façamos uso dele também, mas dentro de um parâmetro. E o parâmetro que Deus estabeleceu é o casamento para santificar. Quando nós estudamos a teologia do casamento, nós aprendemos que o casamento foi instituído para a santificação dos seres humanos.
qualquer outra prática sexual fora do casamento heterossexual de um homem com uma mulher não pode agradar a Cristo. Portanto, quando a palavra de Deus nos desafia nesta noite para que nós ofereçamos o nosso corpo a Deus, ela quer dizer que nós não somente devemos usar a nossa mão, não devemos usar a nossa mão para roubar ou para a violência, mas que nós devemos usar as nossas mãos para ajudar, para trabalhar, para abençoar. Ela está dizendo que não devemos usar os nossos olhos para pornografia ou qualquer outro pecado, mas também nós devemos usar os nossos olhos para enxergar as necessidades e fazer o que deve ser feito, e ter compaixão e ajudar. Ela está dizendo que a nossa boca não somente não deve falar palavrão ou ofender as pessoas, e não somente comer, usar a nossa boca para comer e beber aquilo que nós desejamos, mas deve ser usada para comer aquilo que nos traz saúde. E deve ser usada para elogiar, e deve ser usada para ensinar e para abençoar as pessoas. Este é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto lógico, que também pode ser traduzido por espiritual. Paulo estava contrapondo aquele culto religioso judaico, aquele culto cerimonialista que você faz ele corretamente, mas que na semana você não vive aquilo que você ofereceu na sinagoga perfeitamente. Quando oferecemos o nosso corpo totalmente a Cristo, o nosso culto então se torna um culto razoável. Este é o sentido. Um culto coerente, um culto com a mente, mas também um culto com o nosso coração, um culto verdadeiramente espiritual. Ofereça então nesta noite o seu corpo a Jesus. Não permita que nada destrua o teu santuário, porque o teu santuário é sagrado, teu corpo é sagrado para Deus. Mas o texto diz também: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ofereça também a sua mente. Ele está dizendo que à medida em que nós oferecemos a nossa mente a Cristo, nós somos transformados. Você tem apenas duas opções. Você pode conformar-se ou você pode transformar-se. Eu posso, ou eu me amoldo, ou eu tomo a forma do mundo, essa forma perniciosa, maliciosa, essa cultura do brasileiro enganadora de levar vantagem em todas as coisas, essa cultura do ser humano de querer aparecer, de chamar a glória para si. Ou eu me conformo com isso, tomo a forma disso, ou eu me transformo, metamorfose. Ou eu mudo de forma, ou eu transfiguro, o mesmo verbo usado no monte lá da transfiguração, quando Jesus mudou o seu rosto, e me torno diferente do mundo e da sua maneira de viver. A renovação da minha mente, que produz essa transformação de dentro para fora, vai acontecer quando? Quando eu me ofereço completamente, totalmente, quando eu me dedico, quando eu me consagro a Cristo. Portanto, nessa noite, além do teu corpo, Jesus exige de você também a sua mente. E aí talvez você me pergunte: pastor, como eu posso oferecer a minha mente a Cristo? É simples. Como você formata a sua mente? Os estudos dizem que o ser humano está muito à frente dos melhores computadores. Que o nosso cérebro é uma máquina
incrível, um computador inalcançável. O ser humano está à frente das máquinas porque o ser humano tem poder de conclusão, de decisão, de mudança de programa, e as máquinas só operam o que foi imputada dentro delas. Existem até filmes, né, que falam que as máquinas tomaram o poder porque elas tomaram a capacidade também de decidir, ou seja, elas têm uma inteligência artificial. E alguns acreditam que uma hora vai acontecer isso. Mas, apesar de nós estarmos na frente das máquinas, nós também funcionamos como as máquinas. Tudo aquilo que você joga nesse computador aqui, uma hora ou outra vai sair na ponta do dedo. Vai sair na ponta da língua. Vai sair na íris, aqui na visão. Vai entrar pelos nossos ouvidos. Nós vamos pôr em prática. A máquina não faz nada do que ela não foi programada para fazer. Jesus falou sobre isso. Nós temos um chip, e nós alimentamos esse chip, e esse chip expressa nos resultados. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração está cheio do quê? Do que você baixa nele, né? Dos downloads, daquilo que você coloca lá dentro dele. Portanto, oferecer a mente a Cristo significa colocar, significa introduzir, significa carregar, significa baixar arquivos que glorifiquem a Cristo. Quando nós decidimos oferecer a nossa mente a Cristo, que Ele leve cativa a nossa mente, nós estamos decidindo que ela seja preenchida com coisas boas. Através do quê? Através das 5 portas de entrada do corpo humano, da mente, que são os 5 sentidos, através do tato, através dos olhos, através do paladar, através do ouvido, através... Faltou um. Nariz. É exatamente o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Ele diz assim: portanto, ou por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Por que Paulo deu esse conselho? Porque ele sabe que quando nós enchemos de coisas boas, nós vamos manifestar coisas boas. Então a melhor maneira de você preencher a sua mente, ou a melhor maneira de você oferecer a sua mente a Cristo, é pelas Escrituras. Que você deixe que ela seja preenchida, que ela seja moldada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus penetra a nossa mente, o nosso pensamento vai sendo transformado. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai ressignificando a nossa cosmovisão. E ela vai fazendo com que nós experimentemos essa transformação, essa mudança de vida, de forma, de atitude. Vou citar um exemplo aqui, e eu quero fazer uma propaganda dessa igreja. Essa igreja tem por ponto básico o discipulado. Discipulado nada mais é do que levar o outro a uma maturidade, a se tornar parecido com Cristo. Eles não estão aqui nesta noite, mas os meus vizinhos, Alex e Joelma, estão viajando hoje, não vieram. Mas eu estou discipulando esse casal querido há mais de 1 ano. E durante o discipulado, uma vez por semana, conversando com eles, debruçando na palavra de Deus, eu descobri que apesar de eles viverem muito bem, conjugalmente, eles são amasiados.
E aí nós temos lá os estudos que falam sobre família, enfim, nós fomos conversando com eles. E quando eu toquei no assunto de casamento, a Joelma viu. E o Alex todo sossegado, japonês tranquilo. Ele falou assim, papel é importante a gente viver bem. Aí eu expliquei a importância, né, e falei que não é só uma questão de papel. E aí não tocamos mais no assunto e continuamos estudando a palavra, acompanhando, orando por eles. A mãe dela passou por um câncer, nós acompanhamos. Enfim, isso é discipulado. É você cuidar do outro. Aí a grata surpresa, voltando de férias, eu e a Egli recebemos a notícia que eles querem se casar. É isso que acontece quando nós oferecemos a nossa mente as Escrituras Sagradas, e as Escrituras vão entrando e vão nos ensinando e vão nos mostrando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, de amaziados para casados. O filhinho deles, o Gabriel, está maior contente, está muito contente, está super feliz. Nós fomos no cartório esses dias e ele estava saltitante. E ele vai entrar com as alianças no casamento. Então a palavra de Deus, ela ressignifica a nossa maneira de viver. Então ofereça a sua mente a Cristo. Dedique tempo para o estudo da palavra. Envolva-se com o discipulado. Se você quiser fazer discipulado, me procure. Nós temos várias pessoas aqui preparadas para acompanhar você. Deixe que a palavra de Deus entre em seu coração. Deixe que ela edifique, deixe que ela transforme, deixe que ela dirija a sua vida, deixe que ela esclareça, deixe que ela conduza a sua vida. E por último, queridos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ofereça a sua vontade a Cristo. Ele quer que você experimente a boa, a soberana, bondosa vontade dEle. E neste caso é necessário uma troca de senhorio, uma troca de comando. Se eu quero experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, eu preciso abrir mão da minha. Não posso experimentar essa perfeita vontade de Deus se eu não tirar a minha do caminho, se eu não limpar a área, para que Deus venha e se estabeleça na minha vida. Dois senhores não podem governar a minha vida. É isso que Jesus disse. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar agora. A mente controla o corpo, ok? Concordam? E a vontade controla a mente. Vou repetir. A mente controla o corpo. É a mente que dá os comandos para o movimento. Mas é a vontade que controla a mente. Talvez dos três, corpo, alma e vontade, a vontade seja para você e para mim a tarefa mais difícil. Porque nesse processo de entregar a nossa vontade a Cristo, envolve coisas mais profundas, envolve os nossos desejos mais íntimos da nossa alma. O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser maior. Você não fala para ninguém que você quer ser o bonzão, mas você quer. Eu também. É ou não é? Você não quer ser chamado de medíocre. Você quer ser elogiado. Você quer ser exaltado. Eu também. A minha natureza humana quer isso. Desejo de ter prazer.
Desejos às vezes escondidos, refreados, no escuro do porão da nossa alma. Desejo de acumular, desejo de ter fama. Você quer ver um desejo muito exaltado pela Rede Globo? O desejo de ser amado. Desejo de ser amado. Eu vi uma capa de uma revista esses dias, num cabeleireiro, estava lá, o amor é tudo. E duas mulheres se beijando. O amor é tudo. O desejo de ser amado a qualquer custo. Não importando as regras que o Senhor Deus estabeleceu. O desejo de sentir segurança. Quantas coisas erradas nós fazemos para obter segurança, estabilidade. Então o desejo talvez seja dos três o mais difícil, a vontade, a nossa vontade. Para que eu entregue a minha vontade a Cristo, nas mãos de Cristo, é necessário renúncia de vida, renúncia de governo. É necessário que eu saia do trono da minha vida e permita que Cristo seja o Senhor. E eu vou mais fundo ainda, eu vou usar uma palavra que você não gosta. É necessário que você se torne escravo de Cristo. É essa palavra que Paulo fala lá. No Antigo Testamento, no grego, tem duas palavras. Uma para servo e outra para escravo. Uma para discípulo e outra para escravo. É isso que nós devemos nos tornar de Cristo, servos. Servo e escravo tem a mesma conotação. Discípulo, que eu falei, que é uma outra palavra. Para que eu ofereça a minha vontade, eu preciso subjugar a minha vontade à vontade de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele tem o comando da minha vida. E isso soa mal, né? Soa mal, porque nós queremos ter o controle. Às vezes eu telefono para algumas pessoas e como é que você está? Tudo sob controle, a pessoa diz. Opa, está reinando, hein? Você está reinando, está poderoso. Cristo está lá na sola do sapato. Mas queridos, esta e não menos esta é a proposta do Evangelho. A proposta que algumas igrejas têm dado é o seguinte: você vai ter sucesso, você vai prosperar, você é a cabeça, você não é a cauda. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é esta. Ela passa necessariamente por isso. Sabe o que Jesus disse? Se você quiser salvar a sua vida, ou seja, se você quiser conquistar a sua existência, fazer a vida valer a pena, se você quiser salvar a sua passagem aqui na terra, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar. Vivo não mais eu, Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é oferecer a nossa vontade a Cristo. Como nós alcançamos isso? Vou dar um caminho para você alcançar isso. Você pode alcançar isso através da confiança e da proximidade que você pode ter de Cristo. Isso se faz através da oração. Foi através da oração que Jesus fez a maior entrega da sua vida. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? O Getsemane foi o lugar mais impactante na minha viagem para Israel. Quando eu estava ali, estava tomado pela presença de Deus, eu fiquei pensando, será que foi aqui que Jesus estava distante dos três lá, um tiro de pedra? Será aqui que ele estava com o rosto na terra? Será que foi aqui, exatamente aqui, que Jesus suou o sangue? E ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
somente naquele ambiente de solitude, de proximidade, de intimidade, de oração, de amor, de proximidade, de uma oração com uma via de mão dupla, que você não simplesmente vomita as suas necessidades para Jesus, mas que Ele também no teu silêncio, na tua falta de pressa, porque você reservou aquele momento para que Ele fale com você. É nesse momento que o Espírito Santo sopra em nossa mente a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele fala ao nosso coração, as nossas barreiras caem. E nós confiamos porque nós ouvimos a sua voz. E nós confiamos, e nós entregamos, e nós abrimos mão da nossa vontade. E por que são nesses momentos que nós conseguimos fazer isso, queridos? Porque existe amor, porque existe proximidade, porque existe confiança. Nesse momento particular seu, que você deve ter todos os dias, com a videira verdadeira que vai nutrir a sua alma, Ele fala ao seu coração, Ele te dá confiança. E você faz isso aqui. Você entrega. Você consegue entregar a sua vontade a Ele. Quero encerrar dizendo o seguinte: todos aqueles que desejam voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, voltar àquele amor apaixonado dos primeiros anos da salvação, experimentar essa plenitude do relacionamento com Cristo próximo. Todos que desejarem isso devem oferecer-se a Cristo. Oferecer-se totalmente. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O termo apresentar aqui significa apresentar-se de uma vez por todas. Significa uma entrega definitiva ao Senhor. Como dois noivos que se entregam um ao outro na noite de núpcias. Meu querido, como você vive a sua vida com Cristo? Eu, como pastor, tenho visto nessa perspectiva a diferença daqueles que vivem nesse nível de relacionamento com Cristo. Eu tenho visto paixão, eu tenho visto plena alegria, eu tenho visto satisfação, entusiasmo, eu tenho visto coragem, eu tenho visto amor, eu tenho visto brilho nos olhos. Eu tenho dito aqui, Cristo é sublime demais. Jesus Cristo está acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Quando nós nos oferecemos a Ele, consagrando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentamos aquele senso de realização, aquele senso de propósito jamais visto, uma satisfação espiritual, emocional, jamais vistas. Por isso que nós estamos trabalhando este tema, volte. É um desafio para você nesta noite, volte ao teu primeiro amor. Não se contente com o nível espiritual que você vive hoje. Essa campanha que nós estamos fazendo de 5 semanas de consagração, está fazendo diferença na minha vida. Eu tenho experimentado mais de Deus na minha vida. Você pode também experimentar. E aí nós falaremos como o salmista no Salmo 4. Mais alegria puseste em meu coração do que no coração deles quando lhes há fartura. Eu não tenho a fartura que eles têm, mas eu tenho muito mais alegria, satisfação na minha vida. Feche os teus olhos, consagre a sua vida
ao Senhor.